João 4, 35. Amém? Eu estarei projetando aqui para facilitar para nós, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Eu gostaria que a igreja lesse comigo bem forte para a glória do Senhor. Antes de começarmos a leitura, Sérgio, você pode apagar a luz daqui para mim, por favor? Amém, obrigado. Vamos todos juntos? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, com essa liberdade preciosa que o Senhor nos dá nesse país, onde o Senhor nos colocou. Abençoe-nos, ó Deus, ensina-nos a aproveitar dessa liberdade, a usar bem esse tempo que o Senhor nos dá, e agora, ó Deus, a colocar no Teu altar tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tira a nossa atenção, para que o nosso coração esteja só no Senhor. Através da Tua palavra, ó Deus, fala a cada um de nós, Teu Santo Espírito, e não permita, ó Deus, que saiamos daqui vazios, possamos sair cheios do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, encorajados a praticar, para que toda a terra, os nossos amigos, os conhecidos, possam saber quem é o Senhor e esse amor maravilhoso que o Senhor tem. Nós te louvamos pelo privilégio de sermos porta-voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu os convido a prestar atenção num cântico que eu vou colocar agora e num vídeo que tem imagens que é de extrema importância para a nossa vida como igreja e de extrema importância para a nossa vida como cidadãos. Então eu vou colocar o vídeo aqui. Prestem atenção na letra e no vídeo. Será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil,
uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Amém. Eu creio que seja impossível não estar acompanhando o que está acontecendo em nossa nação. Há um lema que diz que o gigante despertou. Há tantas coisas acontecendo nesses dias, inclusive hoje, nesse momento, que precisa ser considerado por nós, pela vida da igreja, não pela igreja instituição, porque a igreja instituição é mais um órgão como muitos outros, se ela não entender qual o propósito dela aqui nessa nação, o propósito dela nessa terra. E eu peguei uma imagem aqui que me chamou bastante atenção, peguei inclusive no Face de um dos irmãos aqui da igreja. Essa imagem, não sei se vocês conseguem vê-la nitidamente, mas ela foi tirada ali em Fortaleza, no jogo anterior do Brasil, ali as semifinais, onde as pessoas estão indo felizes para o estádio, empolgadas, né, orgulhosas, porque o Brasil é o país do futebol, aonde em poucos momentos na vida de muitos brasileiros não dá vergonha de dizer que eu sou brasileiro. Pelo contrário, orgulho quando a seleção brasileira joga, né, uma seleção de tradições, um país de tradições, de exportações, aonde também o orgulho acontecia quando Ayrton Senna fazia o percurso depois de estar vitorioso com a bandeira do Brasil. As pessoas empolgadas com a camisa da seleção, indo para o estádio, e ali do lado deles uma mulher dentro do lixo, procurando comida. E essa foto foi tirada por um jornalista, e o título ele coloca que é o que está acontecendo hoje com o país em relação a essa questão do futebol, essa empolgação. Um país que diz que é do futebol, mas muitas pessoas estão na rua gritando que não querem a Copa, que querem melhorias. E aí a igreja precisa entender qual é o nosso papel diante de tudo isso. Assistirmos, ligarmos a nossa televisão e depois continuar a nossa vida, ou entender qual o propósito de tudo isso. Nós podemos olhar para a nossa nação, que está passando por um período de transformação, e esse período provavelmente vai ser contado nas histórias dos livros. Os nossos filhos, netos, estudarão na escola que naquele ano o povo se levantou, a juventude se levantou, entendeu que há um papel e saiu para as ruas. A igreja precisa entender, a visão da igreja precisa ser restaurada, e isso não é fácil. O Rafael fez a cirurgia para restaurar a visão aí, né, Rafa? Não é fácil. Graças a Deus, uma cirurgia, entre aspas, com todo o desenvolvimento, considerada hoje uma cirurgia simples, né? Mas não é simples, é cirurgia, mas não é fácil, né? É motivo de oração, de gratidão a Deus, né? De reconhecimento que só Deus. Eu estou aqui sem os meus óculos, né? Então eu vejo vocês, alguns só as curvas da fisionomia. Hoje eu fui com a Edneia numa ótica levar o óculos dela, arrumar, e ele teve que ficar o dia todo, porque o rapaz ainda não tinha chegado. E como foi difícil para ela reclamou várias vezes no carro, voltando para casa, que ela falou, não sabia que eu estava tão dependente. Então restaurar a visão, enxergar de uma forma correta é difícil. Às vezes até é doloroso, mas é necessário. É necessário então entendermos o nosso papel. E eu queria meditar com você nesse único versículo que tem um ensinamento muito precioso para nós. E eu queria então te chamar a atenção para o que o texto nos diz, o primeiro ensinamento que esse texto nos diz. Vamos ler só o que está em amarelo? Vamos todos juntos? Não. Agora? Isso. Há um diálogo acontecendo. Há algo que Jesus toma e ele vem falar então. Vocês dizem que, eu porém digo que. Então ele vem falar de algo que está acontecendo, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz, olha,
vê que os campos estão brancos para a ceifa. Mas o que chama a atenção nesse primeiro ponto é a fala que os discípulos e as pessoas dali da região costumam falar, que ainda há 4 meses para a ceifa. Há 2 interpretações possíveis teologicamente. Uma delas é dizer que o tempo faltam 4 meses para começar a ceifa. E a outra interpretação que muitos teólogos, muitos livros adotam, que é: estou no início dessa colheita, acabou de acontecer então esse início, então tem 4 meses para eu percorrer ainda dessa colheita, eu estou no início. Eles entendem que o mais lógico é esse do início da colheita. Mas o que me chama muito a atenção e uma pergunta que me causa muito incômodo, meditando nesse texto, foi: o que nos leva a não termos urgência para as coisas? Porque os discípulos então eles estavam achando que tinha muito tempo. Ah, tem tempo ainda, mestre. E eu quero lembrar você o contexto que tudo está acontecendo. Os discípulos saem para comprar comida e o mestre fica sozinho ali, cansado. E ele fica ali então. Chega a mulher samaritana. Todos nós conhecemos esse contexto de que essa mulher não é muito bem-vinda ao povo judeu. Por 2 razões. Primeiro, por ser mulher. Mulher então falando com o rabi, isso nós já vimos muitas vezes. E segundo, por ser samaritana. O povo samaritano era um povo misto. Era um povo sem pedigree, então era um povo desconsiderado pelos judeus. E ali Jesus então começa um diálogo com essa mulher. Quando os discípulos estão retornando da sua caminhada, eles deparam então com a cena, o mestre conversando com uma mulher. O texto não diz muita coisa sobre os seus pensamentos, mas imagina o que não deve ter passado na cabeça dos discípulos. Se fosse você, o que você pensaria? Um homem solteiro conversando com uma mulher. Já causaria algum constrangimento. Um rabi conversando com uma mulher. Outro constrangimento. Um judeu conversando com uma samaritana. Outro constrangimento. E o texto diz então que eles acham aquilo esquisito, mas não se atrevem a perguntar. Porque é o mestre. Mas percebam que há algo no coração deles que eles não prestam muita atenção. O que então o que os levou e o que nos leva a não perceber a urgência das coisas? Eu queria então que você olhasse para algumas figuras que eu vou colocar ali. Está bem visível? Mais ou menos. Ayrton, apaga essa. Vê se dá para apagar essa aqui para mim, por favor. Vê se melhora. Não, é essa aqui, a de cima. Aí. Creio que ajudou um pouquinho, mas é um campo, alguns trabalhadores e as ferramentas. Quando vemos isso, o que vem na nossa mente? Que os trabalhadores estão indo passear com a ferramenta ou eles estão indo trabalhar e colher? Nós vemos os ingredientes presentes: o campo pronto a colher, o trabalhador pronto a trabalhar e as ferramentas que ele necessita prontas a serem usadas. Provavelmente essa foice está bem afiada, porque um trabalhador sensato não sai sem o seu material, o seu equipamento bem ajustado. Então, quando olhamos para essa cena, nós pensamos o quê? Ele vai colher. Essa outra cena, tudo bem que gato não vai na escola, mas a intenção é de óculos, cheio de livros. Aonde esse rapaz vai? Aonde o Gerfel vai? Estudar. Por quê? Ele está com seus óculos de leitura, seus livros no braço, pronto para usá-los. E essa terceira figura então, 2 homens sobre a água num barco com uma rede. O que será que eles vão fazer? A rede não é para deitar, né? Percebam, eles vão pescar. São pescadores prontos a pescar. Lá está a água, os peixes provavelmente, porque eu creio que eles não sairiam sem ter verificado se há peixe naquele lugar. Tem seu barquinho, tem condições, a sua rede, seu material. Então tem condições de transportar o que eles pescarem e tudo mais. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que vocês olhem essa imagem e digam então o que vocês estão vendo.
Se nós vimos o ceifeiro lá no campo com as suas ferramentas e deduzimos que ele está lá para ceifar, se vimos o Gerfio com os seus livros, o seu óculos de leitura e deduzimos então, entendemos que ele está lá para estudar. Se vimos então os pescadores prontos com seus equipamentos e entendemos que eles estão para pescar, o que esse povo está fazendo? O que esse povo da foto está fazendo? Carinha conhecida, pessoas famosas. Qual que é o propósito então? Para que esse povo está ali, sentado? O que será que eles estão fazendo de tão interessante? O que será que tem de tão interessante que juntou esse grupo de pessoas, olhando tudo para o mesmo lado? O que será que tem de tão importante? Será que ali é o lugar, é o campo de trabalho deles? Ali é o lugar que eles vão estudar? Ali é o lugar que eles vão pescar? O que será? Quando olhamos para esse texto, os discípulos estão então longe de Jesus, estão chegando. Como diz o ditado popular, estão pegando o bonde andando. E Jesus então começa a restaurar a visão dos seus discípulos. E é isso que precisa acontecer com a vida da igreja. Nós podemos olhar para a história do Brasil que está acontecendo nesse momento e falar, puxa vida, a garotada, como eu vi um comentário de um jornalista, a garotada acordou. Tinha que ser a garotada mesmo para puxar esse negócio. Então a gente olha e fala assim, deixa para a garotada faz. Ou nós olhamos para a nossa vida e falamos, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Eu estava passando pelo centro da cidade no Buscar Edneia, 8 horas da noite. E eu passei ali pelo Largo do Rosário e vi um grupo de mais ou menos umas 200 pessoas se reunindo. E um grande grupo de policiais ali ao redor, longe, né, atentos. E eu vi ali aquele grupo de pessoas com várias bandeiras, de vários movimentos conhecidos. E vários cartazes pedindo coisa. E esse vídeo do início, ele fala o quê? Que eles estão sedentos por justiça, eles estão sedentos por uma vida melhor. Então a nossa visão começa a ser restaurada quando Jesus a direciona para o lugar certo, como ele faz com os discípulos. Os discípulos, eles se aproximam de Jesus e oferecem comida para Jesus. E Jesus fala, não, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E eles então, com a visão errada, com os olhos no lugar errado, eles falam assim, será que ele já comeu? Nem deixou um pedacinho? O que será que ele comeu? Puxa vida, nós fomos lá buscar e ele nem esperou. Muitas coisas podem ter passado pelo coração daqueles homens, mas Jesus estava falando de algo precioso que estava acontecendo. E quando ele diz que uns são chamados para ser o semeador e outros para ser o ceifeiro, ele está dizendo aos seus discípulos, eu sou o semeador. Porque aquele diálogo que ele inicia com aquele povo, aonde eles chegam e a samaritana sai e começa a produzir frutos. E nós podemos olhar no texto, mas nós temos que estar atentos. O que nos leva a não estar com o coração na urgência que Jesus vê? E nós precisamos então entender essa palavra. Nós precisamos ser cúmplices de Jesus. Nós precisamos estar juntos de Jesus. Nós precisamos estar atentos, ligados no mesmo propósito que Jesus. Era isso que os discípulos precisavam entender. Aquilo lá não era só uma mulher que Jesus estava conversando. Quando ela sai da presença de Jesus e volta aos seus, ela deixa o seu cântaro, ela sai então, eu creio que de uma maneira tão alegre, tão extasiada, tão empolgada, que ela chega ao meio do seu povo e fala assim, eu encontrei um homem que é o Mestre, é o Messias. Só pode ser, porque ele falou de coisas maravilhosas que ninguém poderia falar. Então diz o texto que algumas pessoas começaram a crer através do testemunho dessa mulher. A crer, porque essa mulher teve um encontro com alguém que não era comum. Alguém que transformava vidas. Alguém onde a presença dele fazia diferença. E ela então começa a compartilhar tudo isso com os seus. E diz o texto que enquanto tudo isso estava acontecendo, os discípulos estavam conversando com Jesus, querendo saber o porquê que Jesus não quer comer. Será que ele já comeu? Quando olhamos para a situação do país, nós podemos simplesmente olhar e falar, é mais um fogo de palha, ou nós podemos olhar para o país e falar, eis a oportunidade que Deus está nos dando de brilhar no meio das trevas. Você começa a entender isso? Que é a oportunidade, o povo quer justiça. Aonde eles vão encontrar justiça?
Você sabe dizer? Se alguém vier pedir conselho a você, quem que você vai mandar procurar? O Senhor. A palavra de Deus diz que só Ele é justo. Porque em toda a terra não há um justo, nenhum sequer. Nem eu e nem você. Por toda a terra não há um justo. Mas o Senhor está disponível. Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado nas pessoas que você ama. E você precisa ensiná-los o caminho. Mas para isso você tem que estar com os olhos abertos, os olhos atentos, para perceber a ação de Deus na vida dessas pessoas e no nosso meio. Precisa haver cumplicidade, precisa haver intimidade, participação. Você conhece alguém que deseja justiça, que deseja saúde, que deseja educação? Tudo isso ele pode encontrar no Senhor Jesus. Mas nós precisamos mostrar-lhes o caminho. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Os samaritanos também precisam de Jesus. Era costume do povo judeu, quando subia, dar uma volta, só para não passar em Samaria, nos meios samaritanos, porque era um povo impuro, considerado inimigo, desconsiderado. Mas Jesus faz questão de passar por esse caminho. E não só passar, mas parar. E não só parar, mas dialogar. Porque o texto continua. Essa mulher volta. E ela não volta sozinha. Voltam algumas pessoas com ela. Algumas pessoas já creram em Jesus só de ouvir falar. Mas agora eles conhecem a Jesus. Nós precisamos então. E esse povo que está aparecendo ali na tela, somos nós. E nós não estamos aqui sentados só para engordar. Não. O trabalhador que vai ao campo, aquele que vai apanhar laranja, aquele que vai cortar cana, ele não faz isso só para o seu sustento. Vai lá, chupa umas laranjas, ficou satisfeito, vai embora para casa. Não. Não é para isso que ele é enviado. Não é para isso que nós somos enviados, só para chegar aqui, nos alimentarmos o suficiente para sairmos daqui satisfeitos e ir embora para casa viver a nossa vida de cidadãos do Brasil. Nós somos chamados para pôr a mão no arado, não olhar para trás e fazer a colheita que o semeador preparou. Sabe por que muitas pessoas não têm o coração voltado para a obra de Deus? Porque não entende que faz parte dela. Jesus, quando fala do semeador e quando fala do ceifeiro, ele fala assim que quando a colheita ela atinge o seu objetivo, os dois ficam felizes. Porque adianta você plantar um pé de uma fruta e ela apodrecer, deixar a fruta apodrecendo, só para dizer que você tem o pé da fruta? Você vai ficar feliz por isso? Mas como é bom se você puder colher e abençoar vidas. Quão útil você será no reino de Deus. Nós estamos aqui para nós colocarmos a mão no arado e glorificarmos o nome de Deus através das nossas vidas. E a segunda questão que é falada aqui então, eu queria que nós lêssemos juntos as letras amarelas, as palavras em amarelo e vermelho. Vamos lá? Erguei. Os nossos olhos estão sendo restaurados pelo Senhor Jesus, porque há urgência na obra e miopia, estigmatismo, cegueira vai nos atrapalhar a caminhar com Ele. Então Ele restaura as nossas vidas. O Senhor nos dá o melhor e quer o melhor de nós. Ele não quer refúgio, então Ele nos restaura para que nós possamos fazer a obra com excelência. Fazer a obra com excelência. E ele começa falando o quê? Erguei os olhos e vede os campos. Para onde os discípulos estavam olhando? Para onde eles estavam olhando que eles não estavam enxergando a maravilha da colheita brotando, do tempo dos campos brancos. Eles estavam preocupados com aqueles momentos deles, a refeição deles, o mestre deles, aquela caminhada deles,
O objetivo deles, eles não estavam percebendo que um povo que carecia de Jesus Cristo, aquele povo onde a mulher questiona Jesus e fala assim: da onde nós podemos adorar? Os judeus dizem que, nós entendemos que, mas e aí? E Jesus diz: olha, a salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus. Não é só para os judeus que Jesus ora por nós nos nossos dias. Quanto tempo depois, Ele se lembra de orar por nós, por mim, por você. E Ele está preocupado com aqueles samaritanos, e está preocupado em mostrar o Salvador a eles. E Ele diz àquela mulher: eu sou a fonte de água viva. Quando Ele fala da fonte, aquela mulher me fala: olha, me dá de beber, para que eu não precise mais vir aqui, para que eu não precise mais carregar essas latas, esses potes. E Ele diz: eu sou. E quem tem autoridade de dizer que eu sou, senão só quem é o próprio Deus? O princípio e o fim, aquele que é em si mesmo. Não precisa de ninguém, não precisa de situação para ser. Ele é. Mas Ele faz as coisas acontecer, através da sua palavra, através do seu toque, através de nós. Ele escolheu fazer isso através de cada um de nós. E nós precisamos entender e ter os olhos abertos a isso. Então, quando Ele diz aos seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, é porque os olhos estão para baixo, olhando para as coisas desse mundo. E nós devemos prosseguir para o alvo, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos perceber, quando olharmos para imagens como esta, nós possamos realmente ver que o tempo chegou, o tempo da colheita. Quando olharmos para aquela imagem que nós vimos, a primeira imagem é aqui em Campinas, gente. Aqui em Campinas, junto de nós. Qual trabalho dá quando esse povo resolve juntar ali no centro? Você tem que dar umas voltas, tem que sair correndo para não ficar preso lá no meio. É tão difícil, mas esse povo está precisando, ele está buscando aonde ele acha que deve buscar. Mas há uma esperança, há um caminho. Porque Deus se importa tanto com esse povo que Ele nos colocou aqui. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando, nos alimentando para ter o que oferecer para esse povo que está com tanta sede. Eu não estou falando como algumas pessoas acham assim: não precisa lutar pelos seus direitos. Não. Precisamos lutar pelos nossos direitos, mas os nossos direitos. Não usurpar os direitos dos outros. Não roubar os direitos dos outros. E a gente já sabe, né, que é o quê? Nossa liberdade termina aonde começa a do outro. E nós estávamos compartilhando na sala de casais hoje pela manhã e o irmão comentou, ele achou uma quantia em dinheiro e foi devolver. E como ele foi taxado de tolo, de bobo, por isso. Mas aquele dinheiro era de alguém. E eu tive a oportunidade, eu trabalhava em banco, eu tive a oportunidade e a infelicidade, a tristeza de ver muitos casos de pessoas que acabaram de receber a sua aposentadoria ou o seu salário, lutaram no mês e na hora de pôr no bolso, às vezes um bolso furado, uma desatenção, perdeu todo o seu salário. As dívidas ele não perdeu, porque as dívidas não vão no bolso. Não tem bolso furado que faça você perder as suas dívidas, mas o seu salário sim. Será que aquele dinheiro não era precioso para alguém? E ele comentou que teve pessoas que falam assim: olha, Deus colocou esse dinheiro no teu caminho. Deus colocou. Será que Deus colocou mesmo? E aí alguém falou na sala, muito sabiamente, falou: olha, porque ele comentou, ele falou assim: olha, eu precisava pagar umas contas e aquele dinheiro dava. E ele comentou até assim, ó, tinham várias notas de 100, né? Uma tentação, não é mesmo? Várias notas de 100 nesses dias, né? A gente não vê nenhuma, eu não vejo nenhuma, imagina várias, né? E ele então falou assim: não, dava para pagar minhas dívidas. E a pessoa falou assim: não, ó, Deus mandou, Deus te deu para você pagar suas dívidas. E alguém sabiamente na sala falou: não, se fosse Deus, sabe o que ia acontecer? Uma pessoa ia chegar para você e falar assim: meu filho, uma oferta para você. Deus mandou eu te dar, não sei porquê. Acho que Ele gosta muito de você. Acho que Ele gosta muito de você. Pode deixar aceso. Acho que Ele gosta muito de você. Assim sim, né? Como diz o Chaves, assim sim, né? Isso é. Agora muitas vezes nós olhamos para a situação. Os discípulos olhavam para si e não entendiam que o mestre perdia tempo com crianças. Mas para Jesus era investimento de vida. Um coração de uma criança alcançada é uma vida toda na pregação do Evangelho. Você já pensou nisso? Se nós formos pensar racionalmente,
vale a pena investir em crianças, porque ela tem uma vida toda, talvez 80 anos, pregando o evangelho. Se for eu, 50 anos. Jesus olha para nós e vê e sabe quão valorosos nós somos. Não é à toa que Ele deu. E a segunda coisa que nós temos que ter quando nós temos a visão restaurada é a atenção. A atenção. Jesus diz para erguermos os olhos e ver que os campos já branquejam. Erguer os olhos e ver. Para onde que nós estamos olhando? Para onde que nós estamos olhando? Certa vez eu fui convidado a pregar a falar numa reunião da SAF, né? E o pessoal na época estava aquele muito fervor em revelação, aquelas coisas. E a mensagem que eu levei foi para cuidarmos dos nossos olhos. E a mensagem não empolgou tanto, porque olhar para as pessoas não vai te fazer mais rico. Olhar para as pessoas não vai te fazer sentir um arrepio na espinha. Olhar para as pessoas vai te trazer um problema tão grande que talvez muitos de nós não vamos ter disposição para assumir. Porque quando você olha para as pessoas, você percebe a necessidade delas. E aí? E se você não olha direito, você traz um outro problema para a sua vida. Você começa a reparar nela. E de repente começa a invejá-la, ou criticá-la, ou julgá-la. Mas se você olhar com um olhar melhorzinho, você vai começar a ver que ela é uma pessoa necessitada. Como diz na palavra de Deus, que eu sou pobre e nu. Você vai ver que ela também é. E aí você vai ter que fazer alguma coisa. Esse é um problemão. Os nossos amigos e pessoas se aproximam de nós e nos trazem esse tipo de problema. O que fazer com esse povo? E o Brasil está vivendo um tempo em que ele trouxe problemas para a igreja. Porque ou a igreja escolhe se manter distante, ou ela faz o papel ao qual foi chamada. Sal da terra e luz do mundo. Quando eu coloquei naquele primeiro vídeo a canção que eles estavam buscando, eles estavam cantando o hino nacional. E o interessante é que eu estava ouvindo no rádio esses dias, esses jogos da seleção, e o que mais tem empolgado as pessoas da mídia é o estádio cantando o hino nacional numa empolgação e numa força qual nunca viu. A gente vê muito assim, o jogador, mas não sabe nem cantar, né? Uma vez colocaram o microfone na boca de um jogador, só saiu, porque ele não sabe o hino. Né? O hino já não é tão ensinado como antigamente. Né? Se você for pôr o hino nacional aqui, o playback para a gente cantar, a gente passa apertado, se não for a letra ali. Eu pelo menos passo. Né? E o povo está cantando, porque ele está achando esperança na nacionalidade. Mas nós precisamos dizer a esse mundo que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. E quando nós entendemos que a nossa pátria está no céu, e quando nós olhamos os valores da nossa pátria, essa pátria terrena aqui, o qual Deus nos plantou, para que nós fizéssemos a diferença, ela se torna uma pátria menor. O povo reclama dos políticos. E já foi falado, né? Mas quem elege os políticos? Então, o que precisa acontecer? A igreja precisa mudar de atitude para que as coisas comecem a acontecer. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Mas a Bíblia também diz que Ele traz a paz que o mundo não dá. E as pessoas precisam conhecer essa paz através de nós. Deus não desistiu dessa nação, Ele nos plantou aqui. Às vezes as pessoas estão esperando Jesus voltar. Ah, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, as coisas vão ser melhor. Mas elas se esquecem que Ele está aqui. E é por isso que nós estamos como aquela foto, sentados olhando tudo para cá. Né? Não é porque o André, o pastor Darcy estão aqui na frente, não. É porque o próprio Deus está aqui. E o nosso desejo é cultuar e ouvi-lo. Hoje não, né? Ontem já tinha o seguinte cartaz correndo pelo Facebook. Então, muitos já devem ter lido. Ele dizia assim: vamos juntos para a final. Aí tinha os jogadores da seleção se abraçando ao final do jogo, né? Ou vamos juntos para o culto. Aí colocaram embaixo. E colocar Deus e a seleção brasileira é covardia, não é mesmo? A seleção brasileira não chega nem perto, não é mesmo?
Olha como Deus ganhou e você está aqui. É maravilhoso? Abrir a visão dos olhos do coração. É a visão que vale mais, é a que vai mais profundo. E nós precisamos então entender que Deus restaura a nossa visão para olhar para o lugar certo. Olhar para o lugar certo. Além de Ele abrir os nossos olhos, Ele aponta onde devemos olhar. E o nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da fé. E eu queria colocar umas fotos aqui, para que você prestasse bem atenção no que está acontecendo aqui. Eu coloquei a foto nossa sentada aqui nos bancos, né? Mas perceba o que Deus está fazendo em nossos dias. Nós tivemos um jantar de casais com metade dos participantes não evangélicos. Pessoas que não conhecem a Jesus, que não sabem abrir uma Bíblia, sabe que existe uma Bíblia, mas não sabe nem o que está escrito nela. Nós tivemos lá pessoas. E nós tivemos a oportunidade de distribuir uma Bíblia para cada casal desses casais visitantes e uma Bíblia para cada funcionário do lugar. Nós distribuímos ao todo cerca, acho que de 40 Bíblias. E eu tive a alegria de ter o conhecimento de um casal, da mulher pelo menos, que diz que está lendo a Bíblia. E gostou. Bíblia na linguagem de hoje, ela falou, nossa, que linguagem boa, gostosa. Ela não tinha o costume de ler a Bíblia. E olha que a letra é pequena. Não foi das Bíblias que nós presenteamos com letras gigantes. Era da letra pequena, que as crianças prepararam carinhosamente para dar. E ela está lendo, gente. Ela está lendo a Bíblia. Se de 40 Bíblias ela ler e aceitar ao Senhor Jesus, o que acontece no céu? Sabe por que eu trouxe essas fotos? Primeiro lembrando do jantar. Porque se há festa no céu, por que não há na terra? Nós temos que festejar, gente. É uma vida que saiu das garras do diabo. Não é para encher banco da igreja. É para conhecer o Senhor Jesus. Nós tivemos também lá em Pedreira, também o trabalho, o encontro, a confraternização de um grupo grande. Um grupo que dispôs no coração trabalhar com crianças e adolescentes. É motivo de alegria, gente. Algumas pessoas da igreja falaram assim, nossa, antigamente não tinha gente para fazer. E olha hoje quantas pessoas tem. Olha para o seu lado, pessoas dispostas a trabalhar com casais, o Ney, a Nícia, aí, uma área tão atacada por esses dias. E olha o que Deus está fazendo, hein? Nós tivemos o jantar de casais, agora tem a divulgação do quarto encontro, eu ia falar quarto reunião, é quarto encontro de casais que o presbitério está fazendo. O Ney com a Nícia trouxe um convite a respeito do cruzeiro para casais, né? Olha o que Deus está nos presenteando. Por quê? O mundo lá fora está bombardeando a família, principalmente a instituição casal. Porque o mundo não está entendendo as coisas. E ele está confuso porque muitas vezes nós que temos as respostas, porque nós temos o verbo, e o verbo se fez carne, às vezes a gente retém essa informação. Mas nós precisamos dizer ao mundo o projeto maravilhoso que Deus fez à família. E quando eles olham para o casal que conhece o Senhor Jesus, eles falam, eu quero ser assim. E eles começam então a transformação. Olha que maravilhoso. Ontem, quem esteve aqui ontem, pôde compartilhar da bênção que foi. Gente, o que eu vi de gente que eu nunca tinha visto na vida, que eu não conhecia, não sei de onde saiu tanta gente desconhecida, e estavam aqui conosco. Eu não sei se todos os que eu não conhecia foram convidados por alguém da igreja, ou se vieram sem ser convidados, ou convidados por Deus, né? Nós sabemos que não há por acaso. Mas se foram convidados por vocês, por mim, eu convidei, eu creio que vocês também convidaram. Olha o que Deus está fazendo conosco. Nós já começamos a convidar pessoas. E pessoas começaram a aceitar, olha que maravilhoso. Porque talvez você em algum momento se desanimou e falou, não vou convidar mais. Eu convido, ninguém vem. E as pessoas estão vindo. Por que será? Então olha para o que está acontecendo à sua volta e perceba que a ação do Espírito Santo é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
nós estamos convidados a participar disso tudo. Quer participar? Quer participar? Esse presente especial que Deus fez é para mim e para você. É por isso que Ele morreu naquela cruz. Foi para que nós pudéssemos participar dessa obra maravilhosa. Porque nós éramos inimigos dele. Ele deu a vida por nós. Mas Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Para nós ressuscitarmos com Ele. E diz que aquele que o tem como Senhor e Salvador de sua vida, ele não nasce da vontade da carne do homem, mas nasce da vontade de Deus. Para essa vida nova, essa vida plena, maravilhosa. Essa vida, meus irmãos, em que nós não precisamos sair na rua gritando por justiça. Nós vamos sair nas ruas proclamando a justiça. Olha que diferença maravilhosa. Nós não vamos estar pedindo, nós vamos estar oferecendo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E como nós somos ricos, como nós temos tanta coisa a oferecer. Você entende isso? É maravilhoso fazer parte do povo de Deus. E esse convite está para todos. A palavra de Deus diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. O convite é para hoje. Se você não tem o Senhor Jesus no coração, você tem a oportunidade de fazer parte desse povo maravilhoso, que é guiado por esse Deus poderoso, tremendo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que escreveu a história, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. A oportunidade, o Deus que restaura a visão da igreja, restaura a minha e a sua. É urgente, gente. Pessoas, mais e mais pessoas precisam ser acrescentadas a esse povo de Deus. E nós estamos aqui como instrumentos. É por isso que nós estamos sentados aqui. Amém? Vamos orar? Eu queria fazer o convite a você. Se você nunca convidou o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida, eis a oportunidade. Se você está entendendo que é necessário fazer esse convite, porque a palavra diz que com a boca nós temos que confessar o Senhor, faça esse convite agora. Não se envergonhe. Não tenha medo. Se há festa no céu, todos que estão aqui perto de vocês vão festejar. Não tenha medo, não se sinta tímido. Convide ao Senhor Jesus. Permita que Ele entre na sua vida, que Ele seja Senhor, que Ele reine, e que você possa fazer parte desses proclamadores das boas novas. A pregação do Evangelho é urgente, precisa ser já. Vamos orar? E se você também tem o desejo de renovar essa caminhada, já está se sentindo cansado, está com a vista turva, Ele é o médico dos médicos, Ele opera maravilhas, Ele pode restaurar a sua visão, seus pés, seus braços, seu corpo, para que você possa continuar na obra, sendo dirigido por Ele. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela alegria de termos a nossa visão restaurada. E entendemos, ó Deus, que esse momento que o Brasil está passando não é um momento só de Copa, de futebol, mas é um momento também de transformação, ó Deus. É um momento onde o Senhor abre as portas para que a tua igreja possa pregar a tua palavra. É um momento onde o Senhor abre as portas para que a tua igreja possa socorrer essas pessoas aflitas, carentes do Senhor. Onde essas pessoas que buscam justiça possam encontrar no Senhor. Onde essas pessoas que buscam cura possam encontrar no Senhor. Onde essas pessoas que buscam paz possam encontrar no Senhor. E que possam vir fazer parte da tua igreja. Não uma igreja, ó Pai, que tem uma denominação, mas a igreja do Senhor, que o Senhor conquistou com seu alto preço. A igreja, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, juntou. O Senhor, ó Deus, transforma, trabalha, para que um dia, Pai, conforme a tua vontade, estejamos diante do Senhor cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que dia maravilhoso, ó Deus. Mas que nós possamos viver o dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós aqui, nesta nação, neste lugar, nesta cidade, nesta família. Que nós possamos amar os nossos familiares, amar os nossos amigos, amar os inimigos, amar os colegas. Que nós possamos, ó Pai, entender que o nosso papel aqui é ser sal e luz. Abençoe a cada um aqui, ó Pai. E eu peço uma bênção especial sobre aquele que entregou o seu coração ao Senhor nesta noite. Ó Pai, que ele possa perceber, ó Deus, perceber a obra que o Senhor tem em sua vida. Que ele possa experimentar aquilo de precioso que o Senhor tem para ele. E que possa ser fortalecido no Senhor para essa caminhada maravilhosa que o Senhor mesmo trilhou.
peço àqueles, ó Deus, que se sentiam fracos, que possam se sentir fortes, que se sentiam desanimados, possam se sentir animados novamente, possam estar dispostos, ó Deus, a pôr a mão no arado e não olhar atrás, que tenham suas ferramentas afiadas, seu coração preparado no Senhor, e vivam para o Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus. Eu louvo ao Senhor porque este culto que nós oferecemos, nós sabemos que somos imperfeitos, mas nós oferecemos o melhor para o Senhor que é perfeito. E o Senhor que transforma a água em vinho, possa transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor, a igreja a se colocar em pé, cantar